Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o login com o Google num app Blazor usando WebAssembly e PWA. Caramba, que sopa de letrinhas, né? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar o que é WebAssembly, o que é PWA, qual a função do Blazor. A gente vai bater um bom papo sobre esse assunto aqui, que é um assunto bem importante. E obviamente, vou mostrar para vocês como a gente faz o login aí com o Google, né? O Google Sign-in, famoso Google Sign-in aí que todo mundo implementa aí nos apps, tá bom? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que se ajuda muito, muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? E agora, bora lá ver esse tal de Blazor com o Google Login. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para o Balta.io Dev Experience, um evento online, ao vivo e gratuito que acontece entre os dias 17 e 27 de novembro, onde eu vou receber vários convidados muito especiais para a gente bater um papo sobre tecnologia, carreira e desenvolvimento de software. Durante esse evento, eu vou realizar 5 masterclasses, um cenário completo full stack .NET, onde a gente vai passar por C#, ASP.NET, EF Core, Blazor e Maui. Então já corre se inscrever para garantir sua vaga. O link está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Perfeito, então pessoal, movendo aqui para o desktop, vamos entender um pouco sobre Blazor, WebAssembly, PWA, Google Login e vários outros pontos, tá? O primeiro ponto que eu tenho para mostrar para vocês aqui é que eu estou rodando o .NET versão 6 aqui na minha máquina, mas eu vou criar esse app na versão 5 do .NET, tá bom? Versão 6 eu não testei essa demo ainda, mas provavelmente ela vai funcionar também. Não vai ter grandes mudanças aí na parte do Blazor, tá? E o Blazor, ele é uma tecnologia da Microsoft para que a gente possa criar aplicativos do lado do cliente, tá? Então, do lado do cliente, não roda no servidor igual o ASP.NET. O ASP.NET, ele gera o HTML, CSS e JavaScript no servidor e joga para a tela, tá? O Blazor, ele gera o HTML, ele gera o HTML, CSS e JavaScript, né? No nosso cliente aqui, como se fosse um framework JS. Porém, o Blazor, ele permite que a gente use C# além do JavaScript. Então, você pode usar o JavaScript, você pode interoperar com o JavaScript, mas a grande sacada do Blazor é que ele permite que você use código C#. Então, se você tem um código que você usa no ASP.NET, com as suas APIs, né, no seu back-end C#, você consegue usar C# dentro do browser, o que é um negócio fantástico. Então, ele não diz para você nunca mais usar JavaScript, não é isso que o Blazor está querendo dizer, mas se você precisar usar alguma função do C#, você tem ali dentro do browser. E o Blazor, ele é dividido em duas partes, o client server, tá? E o WASM, tá? O client server, ele gera o código C# e ele é processado no servidor. Então, você fica conectado no seu servidor, então você cria basicamente duas aplicações, fica conectada através do WebSocket com SignAware, tá? Que é a implementação da Microsoft sobre os WebSockets. Então você fica conectado client-side com server-side e tudo que você faz no client é processado no servidor e devolvido para a nossa tela, tá? Não vou usar esse, eu vou usar o WASM, tá? WASM, que é a sigla para WebAssembly, tá? WebAssembly é a possibilidade que a gente tem de executar algum bytecode escrito em qualquer outra linguagem que não seja JavaScript dentro do browser. Então isso permite que a gente execute C# dentro do browser, por exemplo, tá? O Blazor Client Server também permite executar o C#, só que ele vai para o servidor, executa e volta. No nosso caso aqui, a gente vai estar executando o .NET direto dentro do browser, tá? Um outro recurso que eu vou mostrar aqui também são as PWAs, ou Progressive Web Apps, que inclusive você consegue empacotar e mandar para o Xbox ou para o Windows, né? Para a loja do Windows, loja do Windows onde ficou maravilhosa, se não viu ainda, compensa muito ver. E eu vou voltar aqui no canal para mostrar isso para vocês depois, tá bom? Então, sabendo o que é Blazor, WASM e PWA, Progressive Web Apps, que é um manifesto para a gente criar aplicações web melhores com um feeling mais nativo, vamos dar início aqui ao nosso projeto. Eu vou executar aqui um .NET New, tá? Blazor WASM, que é o template que eu vou usar para criar esse projeto, tá? -O, eu vou chamar esse daqui de Blazor Login, tá? E eu vou usar aqui o -F
para dar o target no .NET 5.0, no .NET Framework 5.0, tá bom? Então essa é a sintaxe para criar um Blazor WASM. No final eu vou colocar um -- PWA para que ele crie para a gente um Progressive Web App, tá? Uma aplicação web progressiva. Então ele já vai criar um manifesto.json, vários outros itens, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição para você saber um pouco mais sobre PWA, até algumas lives que eu já fiz aqui. Vale muito a pena, tá bom? Só tive um probleminha, o pessoal deu pau aqui na minha máquina, tá? E eu precisei criar um novo projeto chamado de Blazor Out, tá bom? Vocês acham que gravar vídeo é fácil? Aí, tá vendo? Só acontece quando está gravando esse tipo de coisa. Enfim, entramos no nosso projeto Blazor Out aqui, que a gente criei com as mesmas tags, só troquei o nome do projeto aqui, criei um projeto novo, e travou na restauração do pacote, acho que caiu minha rede bem na hora aqui. Enfim, com o projeto criado, o único pacote que a gente vai precisar aqui para fazer o login e logout com o Google é esse aqui, ó, .NET Add Package Microsoft.ASP.NET Core.Components.WebAssembly.Authentication, tá? É um nome de pacote grande mesmo, tá? Mas é o único pacote que a gente precisa aqui. Vou dar um clear, tá? E eu vou abrir isso aqui com o Rider. E ele trouxe aqui pra gente um projeto, ó, Blazor, tá? Então a gente tem o nosso program, app.razor e tudo mais, tá bom? Vou só conferir aqui, ó, botão direito, Manage no Get Packages, veja se instalou aqui o componente de autenticação, ó, Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly Authentication, tá? Vamos ver se está tudo certinho aqui. Se estiver tudo ok, daí a gente pode prosseguir aqui, tá bem? Perfeito, então. Bom, como vocês devem imaginar, para a gente fazer o login com o Google, a gente vai precisar criar um app no Developer Console da Google, tá? Então vou trazer uma nova janela do Chrome aqui, console.developers.google.com, tá? Então você pode acessar essa URL, tá? Você vai precisar disso daqui para criar um app. Ele já vai carregar um app que eu tenho criado aqui. Você vem em credenciais, tá? E você vai criar uma nova credencial aqui do tipo OAuth Client, tá bom? Então eu vou ocultar tudo isso aqui durante o vídeo, mas você vai precisar criar essa OAuth Client, tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer é mover aqui para dentro da nossa página e no nosso program.json aqui, a gente vai começar a imputar as configurações, tá? Então a gente vai precisar das chaves geradas, tá? Dos public key e public secret, tá? Que são geradas pelo Google. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é depois do add scoped aqui, a gente vai colocar o seguinte código: builders.services.add OIDC, tá? OpenID Connect. Então, esse pacote aqui é para ele trabalhar com o OpenID Connect, que é um protocolo de autenticação que Facebook suporta, Google suporta, Microsoft suporta. Então, o Identity Server suporta. Então, se você tiver um Identity Server na sua empresa, um servidor de identidade, você consegue usar o IDC para conectar. Então, ele é basicamente isso, tá? Então, não tem nenhuma configuração extra que a gente precisa colocar aqui, tá? Então, ele é bem simples de configurar e ele vai funcionar para nossa aplicação como um todo, tá bom? A primeira opção que eu coloquei aqui foi providersoptions.defaultscopes.add email, tá? Então, eu quero ter acesso ao e-mail da pessoa. Então, o OIDC tem vários escopos, então você tem que se atentar a isso na hora que você for trabalhar. Então, tem o profile, tem contact, tá? E o que a gente quer trabalhar aqui é o e-mail. O e-mail é o principal para o nosso usuário aqui, tá bom? Options.useroptions.nameclaim, tá? Eu setei aqui para e-mail também. Então, toda vez que a gente usar o user.identity.name, ele vai trazer o e-mail da pessoa logada, tá? E builder.configuration.bind local options.provideroptions, tá? Então, esse daqui ele vai tentar ler uma configuração do app settings, tá? Que a gente não criou aqui ainda, a gente já vai criar e vai fazer o binding, tá? Dessas opções aqui já para o nosso OIDC, tá? Para esse pacote do IDC aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? www.root, vou adicionar o app settings JSON file e aqui eu vou colocar a nossa configuração. Então, local authority
vai ficar accounts.google.com, isso não mexe, tá? Client ID você vai substituir pelo Client ID gerado lá no site do Google, tá? Post Logout Redirect URI vai ficar como localhost 5001, que essa aplicação vai rodar na porta 5001/authentication/logout callback, tá? E o redirect URI vai ficar no localhost 5001 authentication login callback. Então, exceto o client ID aqui, o resto não muda, tá? Response type também vai ser um ID underline token, para a gente receber o token de autenticação. Então, essa é toda a configuração que a gente precisa aqui para começar a trabalhar, tá? Agora eu vou, obviamente, pausar o vídeo e vou colocar o meu client ID aqui. Perfeito, então, pessoal. Fechei o arquivo aqui, para vocês não verem minha senha, tá? E vamos para o nosso imports.razor, tá? Vamos importar aqui já. Esse arquivo aqui é um arquivo de importação, então ele vai disponibilizar tudo que a gente importar aqui vai ficar disponível para a nossa aplicação. E eu vou colocar dois itens aqui, que é o ASP.NET Core Authorization e o ASP.NET Core Components Authorization, tá? Então a gente vai fazer autorização a nível de componente e a nível de aplicação, tá bom? Essa é a configuração que a gente vai ter aqui. Deixa eu voltar já para o nosso terminal aqui, tá? Vou dar um .NET Run para a gente rodar essa aplicação aqui. Deixa eu ver se ela vai rodar na porta 5001. Bom, ela está rodando aqui ó, na porta 5001. Ele já apareceu até aqui para instalar o app, como a gente criou um PWA, tá? Então, aplicação, counter, consegue executar um contador, fetch data, fazendo isso aqui. Vamos colocar a parte de login aqui então, tá? Vou deixar aqui no console pra gente ver se não vai dar nada de errado, tá? Durante a aplicação. Então os imports foram feitos, tá? Beleza? Nosso próximo passo agora vai ser fazer o quê? Eu vou pegar aqui a nossa página, tá? E aqui dentro de shared eu vou criar um novo item, tá? Um novo arquivo chamado de redirect to login.razor. O que eu quero que aconteça? Toda vez que eu cair num lugar que não é permitido acessar sem autenticação, eu quero usar esse componente redirect to login para redirecionar o usuário para o login, tá? Para que ele possa se autenticar. E aí, no caso, a gente vai mandar ele para o Google, ele vai se autenticar e voltar para a nossa aplicação. Então, como a gente vai usar a navegação aqui, eu vou começar injetando o Navigation Manager, tá? Então, inject Navigation Manager e eu vou nomear ele, criar um alias aqui para ele para Navigation. Em seguida, a gente vai usar o Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly Authentication, tá? O pacote que a gente instalou. E o nosso código aqui dentro, ele vai ficar bem simples, tá? Na verdade, eu acho que eu já importei isso aqui no imports lá, não tá precisando aqui. O nosso código ele vai ficar bem simples. Quando esse componente for chamado em algum lugar, ele vai passar nesse método aqui chamado de onInitialized, tá? E esse método, ele vai fazer o navigation.navigateTo authentication/login e return URL, passando a nossa URL, tá? A URL atual. Então, ele vai tentar mandar o usuário para a página de login, que vai fazer a tratativa se o usuário está logado ou não, vai ver onde que ele vai fazer o login, se vai fazer um login no Google, se ele vai fazer um login no Facebook, e vai usar depois o return URL para retornar o usuário para onde ele estava, tá? Então, um componente bem simples, tá? Esse componente aqui, se você criar um template usando o -out individual, no ASP.NET, ele já vai trazer esse componente por padrão para você. Vamos avançar então para o nosso app.razor, tá? Então, no nosso app.razor, a gente tem aqui as configurações de rota, tá? Do nosso Razor. Então, tô pegando as rotas para o assembly, tá? Todo, e se ele achar ou não achar, ele tá chaveando a nossa rota aqui, tá? Então, se der um route not found, pra gente tanto faz no momento, a gente não tá tratando isso, mas se ele encontrar a rota, a gente tem que verificar se essa rota precisa de autenticação ou não. Então, eu vou apagar esse conteúdo aqui e a gente vai usar aqui um Authorized Route View, tá? Então, esse Authorized Route View, eu quero garantir que tudo que vai ser acessado dentro dessas rotas aqui tá autenticado, tá autorizado. Vou tratar essa parte de autenticação/autorização, tá? E isso tudo cabe a nossa main layout, a gente já vai trabalhar nela para mudar algumas coisas ali para trabalhar na autenticação. Quando a gente tem trabalha com o Authorized View, a gente tem um componente aqui dentro chamado de Not Authorized. Então, se o usuário não tiver autorizado a ver
esse conteúdo, aí a gente pode, de fato, fazer um redirecionamento aqui, fazer uma tratativa para isso. Então, se você já trabalhou com ASP.NET, essa é a parte fácil, porque a gente sabe que dentro do context.user.identity, a gente tem um método chamado de isAuthenticated, que define se o usuário está autenticado ou não, tá? Então, esse método aqui é justamente o que a gente precisa. Se o usuário não estiver autenticado, a gente vai chamar o nosso componente, redirectToLogin, que a gente acabou de criar. Se não, ele vai aparecer aqui, ó, você não está autorizado a acessar esse recurso, tá bom? Então, assim, esse é a única mudança que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso componente app.razor. Vamos então para o nosso login, tá? Para nossa página. Vamos pegar aqui, ó, o nosso mainlayout.razor. Ele está bem simples, eu vou deixar ele aberto aqui, que a gente vai criar um componente antes, para mostrar as informações do usuário. Depois a gente volta aqui. Vou botão direito aqui no Shared de novo, vou adicionar um novo arquivo, vou chamar ele de login_display.razor, tá? Esse login display aqui a gente vai usar exclusivamente para colocar um botão de login, e se tiver logado, ele exibe a foto do usuário, tá bom? Para trabalhar com as fotos do usuário, eu vou usar um pacotinho aqui, ó, Manage NuGet Package, botão direito, Manage NuGet Packages, ou .NET Add Package, e eu vou procurar pelo Gravatar, tá? Que é um pacote que eu criei. Vou colocar ele aqui, tá? Versão 1.0.0, Gravatar, tá? Se você quiser trabalhar com ele aqui direto, só você colocar o @using Gravatar, tá? Ou se você quiser, você já pode colocar ele aqui no Imports, importar ele para a aplicação inteira, tá? Vai do que você precisa aí no seu caso. Esse componente vai fazer login e logout, então a gente vai precisar do Navigation Manager, Navigation, e do Sign Out Session, tá? E para o Sign Out Session a gente vai precisar aqui, ó, do Using Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly. Deixa eu fazer, colocar ele dentro dos nossos imports aqui, tá? Colocar ele aqui embaixo. A gente não precisa mais dele aqui. Então, a gente tem o Navigation e a gente tem o Sign Out Manager, tem Sign In e Sign Out Manager, tá? O Sign In a gente não vai precisar porque o nosso Sign In está sendo feito externamente com o Google. E aí a gente pode usar aqui o componente Authorized e Authorized View, tá? Então, dentro desse componente aqui, olha que legal. O próprio Blazor, ele já traz para a gente o componente Authorized View, tá? Que é para dizer se uma view tem que passar por autorização ou não. E ele traz um componente aqui chamado de Authorized, ou seja, só vai exibir as informações caso o usuário esteja autorizado aqui dentro. Eu vou aproveitar para colocar meu código C# aqui, para pegar o usuário logado, tá? Então, user igual context .user.identity.name, ele vai trazer o e-mail. Lembra que a gente definiu o e-mail como sendo o scope no IDC previamente aqui. E aqui a gente vai ter dois campos. Eu vou ter uma imagem aqui chamada imgsrc @user, e esse .toGravatar é da extensão do Gravatar. Então ele já converte aí um e-mail para Gravatar. Então largura de 32 pixels, então ele vai gerar uma imagem a partir do e-mail usando o Gravatar, tá? E eu tenho um botão aqui, no onClick dele eu estou chamando uma função chamada de Begin Sign Out, tá? Que não existe ainda. Não tiver autorizado, tá? Aí a gente vai retornar ele para o Authentication/login, que não existe ainda, tá bom? Vamos só terminar aqui criando a nossa função. Então ela fica assim, ó, @code private async task begin sign out, tá bom? E a gente tem aqui, ó, apenas um await sign out manager .set sign out state. Vou deslogar o usuário e navigation.navigate to authentication/logout, tá bom? Então, esse ficou o nosso código aqui, tá? O código do nosso login display. Agora a gente pode voltar para main e colocar o nosso login display aqui, mas você pode colocar ele em qualquer lugar que você quiser da sua aplicação, tá? Eu acho que a nossa aplicação está quebrada nesse momento. Deixa eu tentar dar um .NET Run novamente, tá? Mas acho que ele vai quebrar por conta de a gente não ter configurado o login path ainda, tá? Vamos tentar rodar ela aqui novamente, tá? Tá quebrado aqui, não tem problema. Tá tentando autorizar já, mas não conseguiu autorizar nada da nossa aplicação. E agora a gente vai precisar fazer, de fato, a página de autenticação. Então aqui dentro de Pages eu vou criar um novo
arquivo chamado de authentication.razor. E esse authentication aqui, ele vai receber tanto login quanto logout. Então, @page/authentication, então a gente tem login e logout. Se a gente voltar no nosso componente, no login display, tá? A gente está chamando ele aqui, ó, authentication/login, authentication/logout, e tem outros lugares aqui também. A gente já fez a chamada aqui. Então, esse daqui vai fazer os dois. Se você quiser fazer duas páginas separadas, também dá certo. E aí, como a gente está recebendo um parâmetro chamado action, eu preciso criar uma propriedade aqui, ó, chamada action, tá? E eu dizer que ela é um parâmetro, que eu estou recebendo um parâmetro via rota, assim que a gente recebe parâmetros via rota aqui no Blazor. E agora vem a parte incrível aqui, para a gente fazer toda essa parte do login/logout, como a gente está usando o IDC, a gente chama o Remote Authenticator View e passa a action para ele. Então, só chamar o Remote Authenticator View, ele já sabe que a gente está usando o Google para fazer a autenticação, e ele vai chamar o Google para logar ou vai deslogar a nossa sessão do Google, tá? Somente isso que a gente precisa aqui. Para fechar a nossa com chave de ouro aqui, tá? Toda essa parte de autenticação, login, logout, que é externa, ele depende de JavaScript para executar. Então vamos abrir a nossa index.html, e a parte boa aqui é que o Blazor também já disponibiliza esses JavaScripts para a gente. Então isso tudo está dentro do pacote, ele vai ser gerado, ele é gerado na hora de dar o build, né, da aplicação. Então script src igual content, Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly Authentication Service .js, tá? Esse é o arquivo de autenticação que faz a interoperabilidade entre o Blazor, tá, e o JavaScript aqui para fazer essa parte do OIDC, né, da autenticação, tá? Acho que era isso. Deixa eu ver aqui no meu terminal. Vou parar e vou dar um .NET Run novamente. Vamos para nossa página Blazor aqui. Deixa eu dar um atualizar aqui. Tentou autenticar, tá? E falhou. Na verdade, ele deu problema no gravatar aqui. Deixa eu fazer algo mais simples, só de início aqui, só pra gente testar. Deixa eu voltar aqui só no Pages, pegar aqui o Components, Login Display aqui. Deixa eu só deixar aqui o meu text@user, tá? Deixa eu colocar só isso aqui. Vamos voltar para o nosso terminal. .NET Run. Vamos ver, acho que ele não conseguiu pegar o escopo do usuário logado. Tá? Não, ele pegou aqui o andrebaltieri@gmail. Então, estou logado, só não funcionou o gravatar. Estranho, tá? Preciso depois ver o que aconteceu. Deve ser algum probleminha no pacote. Tentei inovar aqui, não funcionou. Tá vendo? Fazer o básico funciona. Mas enfim, ele logou, tá? Estamos logados aqui, a gente consegue dar um logout. Estamos feitos o logout, consigo fazer um login de novo, tá? Aqui tá logando só informações aqui pra gente, tá bom? Então, rapidinho, simplesinho, essa é a forma que a gente tem para fazer login e logout no Blazor com o Google aqui, tá? Então, vocês viram que é bem bacana. Sensacional, pessoal. Vocês viram que é bem fácil, bem tranquilo fazer um login com Blazor, né? Usando redes sociais, né? Ou IDC, na verdade, né? OpenID Connect, qualquer plataforma que dê suporte para o IDC, a gente consegue usar dentro do Blazor. E tem outros métodos de autenticação também que, se vocês gostarem, deixarem os likes, eu trago aqui pro canal, tá? Então, já sabe, né? Deixa um comentário aí, comenta se você está usando Blazor, se está curtindo Blazor, se você gostou dos vídeos, se você está gostando dessa enxurrada de vídeos que a gente está postando aqui. Então, dá uma força aí, dá um like, compartilha, porque isso ajuda muito, muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.